O que o Whindersson Nunes trouxe é se de fato ele colocou em xeque, na verdade, a sexualidade dele, né? Será que eu sou gay? Porque ele disse que sente uma certa atração pelo enfermeiro que cuidou dele durante algum tempo após a internação. Será que a pessoa realmente, com o passar do tempo, pode descobrir isso, Bruno? Eu acho que sim. Primeiro, parabéns para ele, porque ele está vivendo sem nenhum tipo de preconceito interno, que acho que o pior preconceito é aquele que a gente tem com a gente mesmo, né? Não se permitindo viver aquilo que a gente está com vontade de viver, ou por conta do que os outros vão falar, ou por conta de qualquer tipo de crença que a sociedade impõe na nossa vida. Agora, pode ser, talvez, me sugere, eu posso estar redondamente enganado, mas os fatos são muito superficiais do que a gente está falando, mas assim, me aponta uma fragilidade na identidade do Whindersson, que ele já vem trazendo há muito tempo, e aí de repente ele está ali sendo muito bem cuidado por uma pessoa que está acompanhando ele todo santo dia, validando as conquistas, sendo uma pessoa de fato parceira, e ele pode começar a ter sentimentos. Eu acredito que todo mundo pode ter sentimento com qualquer outro tipo de pessoa, independente da sexualidade, mas se ele tiver com uma fragilidade interna no sentido de identidade, ou seja, quais são os valores dele, quais são os princípios dele, para poder de repente manifestar na personalidade, ele pode sim começar a se questionar com certas coisas. Mas eu acho natural, acho comum, e eu prefiro parabenizá-lo por não estar refém de nenhum tipo de preconceito interno do que, de fato, ficar tentando achar o certo ou o errado onde não existe certo e errado. Não, e é um baita talento no humor, né? Conseguiu fazer sucesso do nada, fazendo vídeos no próprio quarto, sem nenhuma estrutura, e ganhou o mundo, né? Ficou milionário com isso. Mas ele teve essa... Você trouxe, acho que um ponto que é fundamental pra gente analisar também. Uma possível crise de identidade, né? Onde parece que nada mais o faz feliz. Porque ele é um baita humorista de sucesso, mas aí ele enveredou também pra luta, tentou fazer outras questões, parece que nada tá trazendo a felicidade pro Whindersson. E agora ele questiona a própria sexualidade também. E teve 2 casamentos com mulheres, né? Sim. Então é algo que eu acho que chama a atenção das pessoas, né? Como é que depois de 2 casamentos com mulheres, agora ele questiona se na verdade não seria gay. Talvez até, não sei se aí uma questão de nomenclatura, do quanto que ele tá, digamos assim, familiarizado com os termos, mas talvez ele seja mais bi do que gay, né? Dado que teve 2 casamentos. Então, e na verdade são vários tipos de adjetivos que todo mundo quer colocar em cima de todas as pessoas, que acaba limitando qualquer tipo de pensamento ou até mesmo você poder manifestar o que você está sentindo. Independente da nomenclatura, do adjetivo, se ele está dando vazão ao sentimento dele, se ele começa a se sentir feliz e tranquilo com aquilo que ele está sentindo, é ponto positivo. Eu entendo que o Whindersson conquistou muitas coisas, ele veio daquele lugarzinho de fazer vídeo no quarto, que conquistou o mundo, literalmente falando, subiu todos os picos que ele queria subir na vida dele, conquistou todos os montes, todos os Everestes, e aí quando você tem a facilidade ou a oportunidade de conquistar tudo aquilo que você sempre sonhou e idealizou, você pode se sentir um pouco perdido na vida, e aí você começa a sentir um vazio se você não está muito bem estruturado com a sua identidade. Pode ser o caso, aí teria que ter uma avaliação um pouco mais profunda. Wilson, se quiser conversar comigo, eu vou te atender, vou ficar muito feliz de poder contribuir na sua vida. Mas, brincadeiras à parte, eu acho mais legal você poder viver e não ficar refém do que a sociedade vai te impor como adjetivos. Ô Bruno, você não acha que todas essas... Porque o Whindersson já viveu várias questões também que demonstraram certas crises, que pareciam crises de identidade também. Ele teve problemas com drogas, se eu não me engano. Sim, também e teve ele falou isso. disso publicamente. Daí eu queria te perguntar a questão do psicológico aí do ser humano. O Whindersson é vítima do próprio sucesso? Porque a gente vê um perfil assim similar com pessoas também que tiveram um sucesso bombástico, tipo o Whindersson, que não tiveram muito um preparo para chegar onde chegaram, e aí muitos deles se perdem em drogas, em outras questões de identidades mesmo, de crises. Então, essa questão do sucesso bombástico, ela afeta o psicológico dessas pessoas nesse quesito? Eu acho que não. Na verdade, provavelmente, a fragilidade da identidade dele já existia antes da fama. O que acontece é que ela é potencializada porque ele consegue, do nada,
e do nada me entenda só uma forma de falar, mas resolver todas as questões, realizar todos os sonhos, ter o patrimônio financeiro para poder estar aonde ele bem entender. E aí fica um pouco mais discrepante mostrar essa fragilidade da identidade. Isso acontece também com jogador de futebol, acontece muito com cantores, principalmente sertanejo, que de repente explodem com uma música, 2 músicas e fazem muito dinheiro, mas a fragilidade da identidade está lá atrás, assim. Você vê, às vezes, até no consumo excessivo, não só de drogas, mas de bebida alcoólica, que também é uma droga, né? Mas a sociedade acaba fingindo que não. Mas o uso abusivo de todas essas bengalas sociais mostra uma fragilidade na identidade. Você está buscando fuga, buscando viver uma realidade que não é sua, tentando esconder os seus valores de alguma maneira, porque provavelmente você não sabe quais são os seus princípios e os seus valores, e essa é uma das maiores manifestações de uma fragilidade da identidade. Eu vou complementar um pouco sua fala, Bruno, um pouco trazendo uma percepção da sociologia aqui, que eu acho legal para esse debate. A gente tem, né, na concepção sociológica de que a sexualidade ela é algo fluido, ela não é algo definido, que se constrói através de normas e padrões sociais. Então é como se a gente nascesse sem uma escolha definida, mas ela vai se construindo culturalmente e socialmente. E isso abre espaço para uma linha de raciocínio, que é exatamente o que você está falando, só que em outras palavras, que é quando você não está preso a padrões de normas, de culturais principalmente, você consegue ter uma liberdade para se encontrar em outro formato. E a gente vê muitas pessoas que se descobrem bissexuais ou se descobrem homossexuais numa fase mais velha, mais madura, depois dos 30, depois dos 40. Por quê? Isso é uma quebra de padrão normativo social. Eu tenho até certa etapa da vida funções e obrigações muito mais fortes que me colocam inseridas nesse contexto estrutural, e quando eu alcanço uma certa etapa da minha vida, né, nessa dinâmica mais bem sucedida, ou mais que eu já tenho uma liberdade sobre si, eu já construí o contorno, eu me coloco numa posição de mais abertura social. Então a gente entra por esse lado não só da pessoa ser bem sucedida, mas talvez uma fase mais madura, numa fase mais velha. É uma descoberta que vem através de um outro momento por conta dessa questão da norma social mesmo, onde eu me sinto mais livre para poder quebrar esse padrão que eu sou meio que compulsório desde a minha primeira infância, digamos assim, né? Exato. É o famoso não deve nada a ninguém, né? E a maturidade não tem a ver com a idade, né? Ela consegue se libertar daquele passado, principalmente da primeira infância, onde você acaba absorvendo como uma grande esponjinha tudo aquilo que você vive dentro de casa, mas você atinge o amadurecimento, na verdade, quando você pode viver. Quando você se dá essa grande liberdade de ser aquilo que você pretende ser, daquilo que você quer ser, sem ficar engessado no que a sociedade tenta te impor. Agora, um detalhe é que, assim, a gente não tem todas as informações, mas aparentemente o que ele revelou foi um desejo, não que ele tenha exercitado esse desejo, né? Então, também não sei até que ponto ele está simplesmente se permitindo indagar mais do que... Ele não é um hétero testado. Aí é você que fala. O David parece que é testado. Não, eu não sou testado. Sabe? É piadinha de quinta série. Não, mas sabe um ponto que é bacana da gente pensar sobre isso? Que esse desejo foi construído em um espaço de afeto e cuidado. Que é ele foi por um enfermeiro. E isso... É um cara que cuidou dele, né? Mas da onde vem o cuidado? Quem é o que cuida? Quem zela? Quem troca esse afeto? Geralmente é a mulher. Feminino. Entendeu? Então, muitas vezes, é muito mais... Não é sobre a figura em si, mas é sobre a construção dessa relação afetiva. No momento em que ele é um cara que passou por algumas questões, como todo mundo, mas que essa troca do afeto, desse cuidado, né, quase que maternal, por mais que fosse um homem na posição, era uma troca mais... Entendem o que eu tô querendo dizer? Sim, eu tinha um amigo artista que ele falava o seguinte: não existe homossexual, heterossexual, existe pessoas que se apaixonam. E pessoas se apaixonam por pessoas. E se de repente, através de um cuidado ali, de um companheirismo, de um dia a dia, de um zelo, ele começa a manifestar pensamentos, pode ser que ele já esteja se apaixonando. E não quer dizer que seja carnal, mas se apaixonar por pessoas. Eu sou apaixonado por pessoas, tanto é que eu faço o que eu faço na minha vida. Mas eu prefiro ainda parabenizá-lo por ser grande, por ser uma voz que possa trazer essa mensagem para as pessoas de serem livres. E eu acho que o fato dele falar que ele acha que se enquadra nesse lugar, desse adjetivo de ser gay, é mais para levantar essa questão mesmo de poder ser aquilo que ele bem entender.
E hoje em dia, a geração Z tem até nomenclatura para quem é apaixonado por pessoas, chama-se pansexual. Então eles trouxeram essa mas isso é nomenclatura. antigo, né? Mas eles usam muito, porque a geração Z classifica mais esses modelos meio que inéditos de afetos e atrações físicas. Então eles chamam pansexual as pessoas que são atraídas por pessoas. É porque hoje existem muitas nomenclaturas, né? Eu sou meio ignorante pra isso. Até estava aprendendo com algumas pessoas sobre... Aí tem o bifestinha, que só fica com a pessoa do outro sexo quando tá em festa. Só fica... É o bifestivo, né? Que chama. Bifestivo. É a pessoa que não assumiria um relacionamento com outra pessoa, então não namoraria, mas numa festa, do mesmo sexo, se permite curtir a cara do Bruno. Eu tava tendo um curso esses dias. Não, é isso. E eu acho que a geração Z trouxe uma abordagem nova em relação a como a gente classifica os diferentes tipos de desejo e atração. Porque o desejo, minha gente, ele é complexo, ele não tem explicação lógica, é o desejo. E lembrando que o desejo é o que move o mundo, ponto. Tanto sexual quanto de almejar algo, o ser humano está sempre desejando. O desejo é um mistério, né? Ninguém sabe como se forma o desejo numa pessoa. Eu posso levantar uma pergunta? Pode. Se de repente o excesso de nomenclaturas ou adjetivos não pode gerar também mais preconceito? Também tem complexo, isso, né? porque todo mundo tem bode da geração Z um pouco, né? Aí piora, né? Eu acho que sim, que há um volume, uma demanda muito excessiva por encaixar as pessoas em caixinhas, né? E quando há essa obsessão por uma caixinha, eu acho que isso acaba mais aprisionando do que libertando. Ao mesmo tempo, outras pessoas dizem que ter nomes ajuda a pessoa a se sentir ancorada, validada no mundo. É uma construção de identidade também, né? Porque você constrói... A gente, como ser social, você tem perspectivas de identidade. Eu sou mulher, eu trabalho com isso, eu tenho tantos anos, eu moro em tal lugar. É uma construção de identidade. E esse processo, na questão da sexualidade, ele é muito confuso, porque a gente tem normas sociais constantemente reforçadas ali de como tudo deve ser. Então, quebrar em diversas nomenclaturas, ele é uma abertura de construção de identidade de uma geração que tem uma perspectiva completamente diferente. Isso é muito legal, porque é uma geração que quebrou esse espaço, né? Hoje você vê os pais mais novos hoje em dia, que já são Z, já tá tendo filho. E já é com uma cabeça completamente diferente, com uma cabeça que não é igual à geração X, que viveu uma vida inteira dentro do armário. Que tá casado aí, mas que, por outro lado, nem todos são casamentos ali, que não é um bifestinha, é um casamento. Faz na fachada só, é na fachada. Acho que aí é hipocrisia também, né? Vou trazer só a opinião da nossa audiência. A Andressa Santini tá dizendo assim, o Whindersson Nunes está passando por crises existenciais, ele está na procura de pessoas boas que lhe fazem bem neste mundo caótico. Aí tem também a opinião do Leonardo Carvalho. Ele diz assim, às vezes ele precisa ser mais acolhido pela família, está muito perdido, mas até onde a gente sabe também, a família participa muito ativamente da vida dele, né? Só que tem esse contexto também da família, desse julgamento, até algumas pessoas saem de casa para poder assumir a própria sexualidade, né? Não que seja o caso do Whindersson, tá? Então, existe ainda aí uma falta de entendimento, ou uma dificuldade de entendimento dessa primeira infância, principalmente, né? Porque a primeira infância dos 0 aos 12 anos é o que vai determinar como que vai ser o comportamento do indivíduo dali pra frente. E aí, quando você não tem conversa, validação, se você não tem um companheirismo, se você não tem uma relação saudável dentro de casa com pai e mãe, fica muito difícil. Inclusive, as pessoas tendem a repetir padrões, né? Então, você entende que aquele comportamento que seus pais tiveram com você na infância era errado, não quer dizer que agora que você seja adulto, você continue pensando a mesma coisa, você até entende quanto adulto o que seu pai e sua mãe fazia, a ausência ou coisas do tipo, mas não quer dizer que não trouxe nenhum tipo de ferida, de machucado para aquela criança. Mas para evitar, inclusive, essa repetição de padrão, é bom ter essa primeira infância saudável. E aí sim, você vai continuar tendo os seus pais do seu lado ou as pessoas do seu entorno, que você vai ter condição de ter essa coisa de conversa e ouvir, né? Porque conversar, todo mundo fala assim, você tem que saber falar, você tem que saber se expor, mas mais do que expor, você tem que saber ouvir. E a pessoa que está ouvindo tem que saber ouvir para que a outra pessoa continue conseguindo falar cada vez mais. Então é um caminho sem fim, assim, sabe? Não, sem dúvida alguma. E claro que a gente torce para que ele realmente tenha cada vez mais paz de espírito, paz na vida, porque é um baita talento, como a gente já destacou aqui, independente da escolha, da realmente orientação sexual que ele tiver, para que seja feliz, que eu acho que isso que é o mais importante para todos nós. Nós ficamos por aqui para o pessoal que nos acompanha pelo rádio. Amanhã a gente está de volta às 10 horas da manhã. Tchau, tchau.
E o Whindersson, é engraçado a gente falar, né? Só para retomar, agora sim, para as outras plataformas, pode falar. Não, só falando como ele mudou ao longo desses anos. Eu acompanho a trajetória dele desde lá atrás. Nossa, assisti os vídeos dele, era uma coisa incrível. Ele que é do Nordeste também, como eu. Muito orgulho aqui. Ele passou, a gente acompanhou, né? Como as pessoas ficam famosas, a gente passa, como você mesmo trouxe o comentário de uma pessoa da nossa audiência, a gente passa a viver o dia a dia ali daquele famoso, como se a gente se sentisse dentro da casa dele. Então é algo muito tangível. É muito interessante ele trazer esse debate, porque é importante desmistificar o medo, o preconceito, numa sociedade que ainda vê como um tabu essa questão da liberdade de escolha sexual.